Olá, amigo. Olá, amiga. É muito bom estar aqui com você. E para nos preparar para mais essa palestra, nós vamos fazer então a nossa leitura preparatória e a seguir teremos a nossa prece inicial. Eu sou Adelson Nascimento, da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e é muito bom estar aqui com vocês. A nossa leitura preparatória vem do livro Vinha de Luz, por Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a 64, Fermento Velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Diz-nos Paulo, está em Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falito a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Então, após essa leitura edificante, mentalizamos o Mestre Jesus, os nossos bons amigos que nos regem, que nos ajudam, e solicitamos a eles que possam nos dar a intuição necessária para que a palavra possa falar ao coração. E que não somente falar, não somente ouvir, mas entendermos e praticarmos aquilo que de bom o Evangelho nos traz. Abençoa, mestre querido, a todos nós. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, o tema de hoje é um tema bastante oportuno. Nós vamos falar sobre o Evangelho e as nossas resoluções de Ano Novo. Alguns podem até perguntar, mas como falarmos do Evangelho e resoluções de Ano Novo se nós já estamos em pleno fevereiro, não é verdade? Cada dia que passa, a gente percebe que o ano ele passa com uma velocidade incrível, não é verdade? Mas nós sabemos também, meus irmãos, que não é somente uma condição do Brasil, né? Nós temos aí, no mundo todo, a percepção de que o ano vai se arrastando e que nós passamos a viver esse ano depois, lá, quando já estamos percebendo que já estamos nos aproximando do segundo semestre, ou até pior, né? Quando o ano já está terminando. Mas o que é o Ano Novo? O Ano Novo é a translação que acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol. Isso dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Nós sabemos que a comemoração desse Ano Novo teve origem num decreto que foi dado pelo imperador romano Júlio César, lá em 46 a.C., que fixou, então, o 1º de janeiro como o dia do Ano Novo. Porque se essa volta que a Terra dá, né, é contínua, podia ser qualquer dia, não é verdade? E os romanos fizeram isso, colocando essa data em 1º de janeiro, justamente em homenagem ao deus Jano,
para aqueles que conhecem a mitologia greco-romana, Jano é conhecido como Deus dos portões. Né? Na mitologia greco-romana, que é politeísta, ou seja, tem a figura de vários deuses, Jano é chamado Deus bifronte, é aquele que tem duas caras, uma olhando para frente e uma olhando para trás. Justamente Jano, o Deus dos portões, ele olha para frente verificando o que vai vir e olha para trás verificando o que se passou. Em homenagem, então, a Jano, dada essa simbologia de olharmos para frente, de olharmos para trás, temos aí, então, a comemoração do Ano Novo. E esse Ano Novo, então, foi fixado no chamado calendário gregoriano e passou a difundir em toda a Terra, mesmo ainda naquelas regiões que possuem calendários próprios, como são os nossos irmãos judeus, hindus e chineses. E nós vamos ver, então, que com a expansão da cultura ocidental para outros lugares, esse calendário ele foi adotado e é hoje tido como calendário oficial. E nós temos uma simbologia muito especial ligada a essa virada de ano. Alguns soltam fogos, outros usam roupas de determinada cor, de modo que, ao verificarmos na praia, por exemplo, as pessoas, nós vemos os que precisam de paz estão de branco, os que precisam de dinheiro estão em amarelo, aqueles que procuram um novo amor estão de vermelho, e assim vai. Há aqueles também que têm a sua superstição no comer alguma coisa, como lentilha, como romã, ou aqueles ainda que guardam uma nota na carteira e aqueles que ainda pulam ondas para que as nossas resoluções aconteçam, né? Então, muita superstição ligada a esse fenômeno do Ano Novo. Mas no Brasil, nós temos aí a sensação de que o Ano Novo só começa depois do Carnaval. E por isso, antes que o Carnaval venha, a gente está aqui conversando sobre esse tema para verificarmos como é que o Evangelho pode nos ajudar nas nossas resoluções de Ano Novo. Temos a sensação de que o Ano Novo só começa efetivamente depois do Carnaval, porque nesse período de janeiro, nós temos aí as férias escolares, recesso político, uma sensação de que janeiro e fevereiro são meses parados e que a gente só começa efetivamente a procurar emprego, a mudar o nosso estilo de vida, a correr atrás das nossas resoluções efetivamente depois que o Carnaval passa. Isso é perfeito para darmos desculpas de que não adianta eu procurar, não adianta eu fazer nada, porque esses meses são parados. Mas não é assim. Muitas coisas acontecem durante esse tempo e é necessário que a gente se mexa. Vocês sabem que o Google fez, alguns anos atrás, entre os anos de 2013 e 2014, dentro daquela enquete inicial que nós vimos na página de abertura, uma pergunta: qual é a sua resolução de ano novo? E em todo mundo, as pessoas começaram a responder dentro de determinados parâmetros, e essas resoluções de ano novo, à medida que as pessoas respondiam, nós podemos ver aí no mapa mundi pontos coloridos, de acordo com aquela resolução que era preponderante naquele local. Então, nossos amigos, por exemplo, da América, a maior parte deles desejava perder peso, enquanto nossos irmãos lá da Europa desejavam parar de beber, parar de fumar. E aqui no Brasil nós vamos ver que a cor preponderante tem a ver com a situação financeira, porque muitos dos nossos irmãos brasileiros, nós brasileiros, temos ainda uma situação financeira que é precária. Mas se nós elencarmos todas essas resoluções, da mais importante à menos importante, mundialmente falando, nós vamos encontrar a seguinte sequência. Resolução número 1, perder peso. Resolução número 2, deixar de fumar. Resolução número 3, conseguir ou mudar de emprego. 4, organizar-se financeiramente. Olha nós aí do Brasil. 5, aprender uma coisa nova. 6, ler mais. 7, apaixonar-se. 8ª, passar mais tempo com a família. 9ª, ajudar aos outros. E 10ª, ser feliz. Isso é irônico, não é mesmo? Será que a gente precisa primeiro perder peso, parar de fumar, organizar-se financeiramente, ler mais, apaixonar, para depois sermos felizes?
Isso mostra como é que o nosso mundo está materializado, porque a gente primeiro pensa nas questões materiais, físicas, para depois ajudarmos aos outros e finalmente sermos felizes. Então daí a gente já começa a perceber que os valores da humanidade estão truncados. Mas ainda que esses valores sejam necessários, porque afinal de contas, perder peso muitas vezes é uma condição de saúde, é uma condição de longevidade, é uma condição de qualidade de vida, por que nós não conseguimos cumprir com essas metas? Porque lá no dia 31 de dezembro, né, no badalar das 12 horas da meia-noite, nós fazíamos promessas tão ardentes e tão fortes, resoluções que nos pareciam tão verdadeiras e necessárias, e porque agora, em fevereiro, parte dessas resoluções já se perderam e nós abandonamos aquilo que nós prometemos. Ainda que essas resoluções sejam verdadeiras, por que nós não conseguimos ao longo do ano? E como é que o Evangelho pode nos ajudar? Nós vamos ver que o que nos distingue dos outros animais são três coisas básicas: a inteligência, a liberdade e a vontade. Eu tinha um professor no Cefet, lá em Minas, né, que me falava: Adelso, tudo que nós precisamos precisa de três verbos: o saber, o poder e o querer. E é mais ou menos isso que a gente vê aqui, né? O saber, a inteligência, o poder, a liberdade e o querer, a vontade. Bom, inteligência nós temos. Nós sabemos que em nenhuma outra época da humanidade nós tivemos tanto acesso à informação. Hoje, com o celular na palma da nossa mão, com o computador, com a televisão, com a mídia escrita também, na forma de revistas, de jornais, nós temos acesso a tantas informações quanto necessárias, de modo que alguma daquelas resoluções que nós apontamos no final do ano, a gente pode pesquisar, entender melhor, saber, né, o porquê que aquilo nos incomoda e como tratar. Então, nós temos a informação e a inteligência à nossa disposição. Mas a inteligência é apenas um farol, ela ilumina o nosso caminho, ela não me faz caminhar. Então, eu preciso do meu livre-arbítrio, do meu poder, da minha condição de discernimento, para que eu possa usar esse farol, essa informação que indica o caminho, que me dá a capacidade de discernir, para que eu possa efetivamente fazer. E nós vamos ver que o poder também nós temos. Nós somos seres inteligentes e somos seres livres. Nós temos um livre-arbítrio. Nós temos a condição de decidir o nosso destino. Então, se aquela resolução lá do final de 2021, nós já tivemos informações e nós temos condições de implantar, nós temos liberdade, domínio da nossa vida, onde é que está a diferença? A diferença está no querer, a diferença está na vontade. Muitas vezes nós temos informações, nós temos a decisão das nossas vidas, mas nós não temos a vontade de mudar. Por quê? Aprofundando um pouco mais, nos falta essa vontade. Nós verificamos na pesquisa do professor Luiz Marins, que é um antropólogo com doutorado em economia, que ele fez uma pesquisa com mais de 500 participantes e pelo discurso desses participantes, ele consegue localizar quanto tempo essa pessoa passa refletindo sobre o seu passado, sobre o seu futuro e sobre o seu presente. E nessa pesquisa, o professor Luiz Marins nos mostra que 70% do nosso tempo a gente se dedica a ficar falando do passado. Nós estamos aqui ouvindo essa palestra, mas muitos de nós estão remoendo o que aconteceu na semana passada, do que fez no mês passado, de como éramos antes da pandemia, ou até mesmo na nossa infância. Isso para o bem e para o mal. Muitas vezes nós lembramos daquilo que nós passamos de ruim e ficamos remoendo todo essa mágoa que tivemos. Outras vezes ficamos saudosistas de um passado que éramos felizes, que podíamos transitar sem máscara, irmos a todos os lugares, rever os amigos da casa espírita, e não podemos mais. Mas, efetivamente, 70% do tempo a gente fica no passado. E no futuro, também. Muitos de nós, por mais que estejamos aqui agora ouvindo essa palestra, estão pensando na desculpa que vão dar amanhã para o chefe, no trabalho que está esperando,
na comida que vai fazer, o que vai comer durante a semana. E é assim mesmo. 25% desse tempo ficamos vivendo num futuro que ainda não chegou. E efetivamente, 70 mais 25 são 95. O professor Luiz Marins nos mostra que somente 5% do nosso tempo é que nós dedicamos ao dia de hoje, ao agora. E aí? Será que isso também não acontece com você? Você não consegue viver o agora e fica preso num passado? Principalmente agora que nós, espíritas, sabemos que temos uma existência pregressa, também não ficamos muito ligados a isso? Nós temos uma experiência marcante. Aqui na nossa casa espírita, em Serra, Laranjeiras Velha, nós implantamos uma sala do Alcoólicos Anônimos. E é interessante que esses irmãos tenham a nos ensinar. Nessa sala, nós aprendemos, né, e implantamos a sala porque nas nossas reuniões doutrinárias, volta e meia aparecia um irmão alcoolizado e muitas vezes nós fazíamos, né, o atendimento a esse irmão, levando ele para tomar um café, ou levando ele para tomar um passe, ou mesmo deixava ele assistindo a palestra e muitas vezes interrompendo o palestrante por conta do seu estado de embriaguez. Até que num dia, numa reunião mediúnica, uma irmã, Maria Rita, nos falou: Adelson, quando você tem um problema com o carro, você leva seu carro aonde? No médico? E aí eu respondi: não, minha irmã, eu levo o carro no mecânico. E ela disse: então, quando a gente tem um problema que está ligado ao vício, aos alcoólicos, principalmente, você conhece alguma instituição ou alguém que pode ajudá-los? Será que não está na hora de chamar um especialista também? E aí nós decidimos. Eu e minha esposa fomos procurar então o Alcoólicos Anônimos e lá conhecemos um senhor simpatizante da doutrina que também queria ter um local. E assim abrimos a sala do Alcoólicos Anônimos. Mas o que os Alcoólicos Anônimos nos mostram é porque eles têm um lema que é só por hoje. O irmão, ele pode ter bebido durante 10 anos, 20 anos, mas ele, uma vez que entra no Alcoólicos Anônimos, ele fala: só por hoje eu não vou beber. E aí, ele não quer saber se amanhã ele recairá no vício, mas só por hoje ele não bebe. E só por hoje, dia a dia, nós temos irmãos que estão há mais de 30 anos, 35 anos sem bebida, sóbrios. E esse é o lema que também muitos outros anônimos, como os narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, são vários tipos de vícios que precisam usar no dia a dia. E será que assim também não devemos fazer? Se as nossas resoluções de ano novo são, por exemplo, ler mais, por que não só por hoje ler uma página? Eu não preciso ler todo o livro. Eu não tenho condições de fazer isso. Mas só por hoje eu vou ler uma página, amanhã eu leio outra, e quando eu vejo, então, eu já li 3, 4 livros. Se o meu lema de ano novo é perder peso, só por hoje. Eu não vou pegar o carro para ir na padaria para comprar um pão. Só por hoje eu vou a pé, vou subir 2 andares de escada. Só por hoje eu não vou ter uma alimentação tão desbalanceada como eu normalmente tenho. Se a minha resolução de ano novo é passar mais tempo com a família, só por hoje eu vou deixar de usar o meu celular 30 minutos para poder conversar com a minha esposa, com meu filho. Se a minha resolução de ano novo é ser feliz, só por hoje, durante alguns minutos, eu vou esquecer que eu tenho problemas e vou começar a pensar que eu sou feliz por respirar, por estar vivo, por ter a casa que eu mereço, que eu trabalhei, por ter a família que eu construí. Então, meus irmãos, essa condição do só por hoje também vale nas nossas vidas. Deixemos de pensar nos 70% do tempo que nós passamos, que já nos pertence mais. Passemos, então, a pensar no hoje, no presente. Esqueçamos também o futuro. Afinal de contas, ele não aconteceu ainda, ele não nos pertence. É por isso que o nome já fala presente. É um presente, uma dádiva, algo que nós ganhamos e que nós não usamos. Porque se nós passamos 70% do tempo pensando no passado,
25% no futuro, nós não estamos usando esse presente que existe nas nossas vidas, que é o dia de hoje. Então, se a sua resolução do ano que se iniciava lá em 1º de janeiro foi, por exemplo, de ler mais, só por hoje. Viva o hoje, viva o momento. E assim você vai ver que nós deixamos de dar desculpas e de ficar pensando no passado, seja de infelicidade ou de felicidade. Então, meus irmãos, na verdade, nós só somos livres, inteligentes e podemos modificar o hoje. Não podemos fazer isso ontem, não podemos fazer isso amanhã. Por isso, use o presente que você tem. Use o hoje. É o hoje. É o hoje que importa, né? Mas mesmo assim, alguns de nós, mesmo tentando viver o hoje a cada dia, têm uma sensação de que não conseguiu realizar nada, né? Hoje é uma sensação bastante presente na vida de cada um de nós, que é o sentimento de frustração, o sentimento de não realização, né? E essa condição de nós vivermos 70% no passado ou, né, 25% no futuro, ela demonstra um pouco desse sentimento de não realização, porque efetivamente nós não temos uma vivência no presente. Nós temos uma sensação de não realização porque justamente estamos vivendo no passado ou estamos vivendo no futuro, não estamos vivendo hoje. Eu, como professor, muitas vezes, a minha dificuldade não está em conteúdo, está em trazer o aluno que está me ouvindo para aqui, para agora. Porque muitas vezes nós até mesmo nos apegamos a isso, né? Nós sentimos isso em meio a uma palestra, nós estamos falando, parece que a pessoa não está ali nos ouvindo. A pessoa está pensando lá na sua casa, pensando no ontem, na briga que teve com o esposo, com a esposa, na infância feliz ou infeliz. Porque quase nunca nós temos a sensação, né, de que quase nunca estamos vivendo o presente, que é o momento real, o momento único da nossa existência. Daqui a um segundo já é passado. Então vamos viver o hoje, vamos viver o agora, para que nós possamos ter um sentimento de realização. Porque o que acontece, meus irmãos, é que quando nós nos afixamos nesse passado, nessa história feliz ou infeliz que nós tivemos, isso nos causa muitas vezes depressão. Nós vamos ver que os consultórios médicos estão cheios de pessoas que necessitam de um medicamento antidepressivo para poder esquecer o passado. Seja um passado, como já dissemos, de felicidade, um passado que a pessoa tinha uma prosperidade, perdeu tudo, ou que tinha alguém querido, que se separou, ou simplesmente que teve maus tratos, mas é um passado que passou. Mas muitas vezes nós nos apegamos tanto a esse passado que acabamos vivendo nele e querendo tomarmos medicamentos para que possamos esquecer esse passado. Mas também as clínicas estão cheias, né, de pessoas que procuram os ansiolíticos, porque nós vivemos tão aficionados, tão impressionados com o que pode acontecer, que também pensamos ansiosamente no futuro. E aí precisamos de um medicamento para conseguir dormir, para conseguir deixar de pensarmos ansiosamente nesse futuro e vivermos o hoje. Então nós vamos ver que tanto no passado quanto no futuro, quando nós nos apegamos a esses momentos, isso nos traz desequilíbrios que acabamos precisando de medicamentos para sobreviver. Então, mais uma razão para a gente começar a pensar no presente, no hoje, no agora, né? E vocês sabem que a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, nós lançamos um serviço de utilidade pública, que é o telefone do atendimento fraterno, o plantão do atendimento fraterno, que é unificado. Diversas casas espíritas, inclusive os nossos irmãos aí de Vila Velha, se revezam dia a dia para que esse serviço seja oferecido todos os dias da semana, de 8 da manhã até às 22 horas da noite. E nesse serviço, que é feito pelo 27 3300 5000, esses irmãos atendem diversas pessoas, de diversas designações religiosas. Hoje,
aproximadamente 45% desses irmãos são espíritas, 55% são de outras designações religiosas, são católicos, evangélicos, são pessoas que até mesmo são agnósticos, não acreditam em Deus. Mas esses irmãos precisam de um apoio, seja por conta desse passado, seja por conta desse futuro. E durante esse atendimento, feito à luz da doutrina espírita, nós oferecemos a escuta fraterna a esses irmãos. E uma condição que nós colocamos durante esse atendimento é que o atendente, ao terminar esse bate-papo com os atendidos, que ele anote algumas coisas para que nós, da federação, possamos, então, depois buscar capacitação para que esse companheiro, atendente fraterno, ele tenha condição, né, de capacitação para atender ainda melhor aqueles que nos buscam. E nessa resolução, né, de apontar algumas coisas, nós não fazemos pergunta aos irmãos. Mas caso eles, durante a fala deles, nos mostrem, a gente pergunta, né, vê se ele é do sexo feminino, masculino, qual é a faixa etária, verificamos qual é a religião, e depois o atendente fraterno coloca lá o motivo que levou esse irmão a buscar o atendimento fraterno. E até hoje, nós tivemos aí cerca, né, de 1.500 atendimentos, conforme vai mostrar aqui na nossa estatística. E essa estatística, nós vamos ver que a principal causa para que esses irmãos liguem para o atendimento fraterno é conflitos de relacionamento. É sabido, a pandemia nos trouxe uma condição de vivermos durante boa parte do tempo junto daqueles que nós não vivíamos, né, tão presentes. Nossa família faz parte da nossa vida, mas efetivamente nós víamos somente nossos companheiros ou companheiras, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, em algumas horas do dia. Muitos de nós só íamos para casa para dormir, muitas vezes para comer, e olhe lá. E vivermos mais tempo junto com aqueles que fazem parte da nossa família, muitas vezes conhecendo-os nessa pandemia, coisa que nós não fazíamos antes, trouxe conflitos de relacionamento. Então, nós podemos ver aí que a grande maioria dessas ligações foi devido a conflitos de relacionamento. Mas, olha o segundo motivo aí, depressão. Aquela pesquisa que nós vimos do professor Luiz Marins, mostrando aí, a depressão são quase 300 atendimentos de pessoas que estão ligadas a essa condição de depressão. E olha a terceira causa, crise de ansiedade. Está lá os 25%, que boa parte de nós só fica pensando no futuro. Quando é que essa pandemia vai acabar e eu vou poder sair de casa, ver meus amigos, ir na casa espírita? Mas olha só, essa ansiedade que nós vivemos aí também presente. Então nós vamos ver, meus irmãos, que essas condições de ansiedade e depressão estão muito naquela condição da gente ficar preso no passado, ficar preso no futuro. Tempo que a gente não tem para, né, viver mais. Porque, afinal de contas, gente, temos que viver o agora. Mas ainda assim, vivendo o agora, nós não usamos ainda a nossa inteligência. Porque mesmo que eu esteja aqui vivendo o agora, muitas vezes eu não consigo separar o que é essencial, o que é importante e o que é acidental na minha vida. Mesmo vivendo aqui e agora, eu posso ficar preso muitas vezes numa rede social e quando eu assusto passaram 40, 50 minutos, 2 horas e eu não consegui efetivamente cumprir com aquelas minhas resoluções de ano novo. Então, a nossa inteligência ela serve para distinguirmos o que é essencial, o que é importante, o que é acidental. E o que é essencial nas nossas vidas? Essencial, se eu coloquei lá atrás, no dia 31 de dezembro, que eu precisava perder peso, se isso vai me fazer bem, vai me trazer qualidade de vida, saúde, e eu coloquei isso, então, como essencial, eu tenho que fazer hoje, eu tenho que me dedicar.
é aquilo que vai me levar em direção aos meus objetivos. Então, eu vou colocar essa condição no meu dia a dia, dando então uma importância para isso maior. Agora, o que é importante eu devo fazer só depois. Então, se você, nas suas resoluções de ano novo, colocou várias coisas, reveja essas várias coisas durante o seu dia para que você coloque aquilo que é essencial em primeiro lugar. E só depois as questões que você considera importante. E por fim, o que é acidental? Acidental é aquilo que eu só vou fazer depois que eu tiver feito o que é essencial e o que é importante. Porque, afinal de contas, senão nós nos perdemos e colocamos o acidental em primeiro lugar. E não pode ser assim. Se as nossas resoluções são importantes, por que não então dar essa importância nas nossas prioridades do dia a dia? Então, vamos viver para o essencial e não para o acidental. Como minha vida é o momento presente e eu não tenho tempo para o importante, para o acidental, vou me dedicar não só ao hoje, mas também ao essencial. Porque sabemos, há pessoas que vivem acidentalmente, não têm um planejamento. Fazem tudo que é acidental primeiro, depois o que é importante, e acaba não tendo tempo para o essencial. E vive de cabeça para baixo. Vocês sabem que uma vez perguntaram para o Dalai Lama o que é que mais te surpreende na humanidade. O que mais me surpreende na humanidade são os homens. Ou as mulheres que estão junto aí nessa humanidade. Mas por quê? A resposta: porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Então, meus irmãos, vamos colocar o essencial nas nossas vidas e vamos viver esse essencial hoje. Então, agora, voltando ao tema principal, né? Porque já está terminando o nosso tempo aí, eu preciso falar como é que eu vou encaixar o evangelho nessas nossas condições. Então, meus irmãos, eu não sei qual que é a sua resolução de ano novo, mas eu vou tomar como base as 10 mais resoluções aí, né, que o Google apontou que as pessoas fazem. Em algumas delas você vai se encaixar, porque eu também já me vi aí, já me encaixei. Então, meu irmão, independente se a sua resolução de ano novo é a primeira, a quinta, são todas essas aí, sabe onde que a gente pode encontrar um amparo verdadeiro que nos faça perceber a importância dessas resoluções, sejam elas perder peso, deixar de fumar, conseguir mudar de emprego, organizar-se financeiramente, aprender uma coisa nova, ler mais, apaixonar-se, passar mais tempo com a família, ajudar os outros ou sermos felizes? Sabe? O Evangelho. Porque no Evangelho, independente qual seja a sua resolução, você vai conseguir ter uma característica, um capítulo, uma passagem que te mostre que se este desejo, se essa resolução for verdadeira, vai lá no Evangelho, olha, você vai ver que você vai conseguir. Olha só, se o seu desejo é perder peso ou deixar de fumar, te convido a ler o capítulo 5, que nos convida a cuidar do corpo e cuidar do espírito. Por quê? Porque um corpo mal cuidado é como se nós tivéssemos um condutor que faz com que o cavalo vá para o precipício. Então, meus irmãos, os espíritos nos convidam a cuidarmos da nossa mente, a cuidarmos do nosso espírito, mas também a cuidar do corpo. E se você tem desejo de perder peso, deixar de fumar, dê uma lida no capítulo 5. Você vai ver que é realmente importante cuidar dessa vestimenta carnal, pois é através dessa vestimenta que nós vamos conseguir fazer com que os objetivos reencarnatórios sejam cumpridos. Agora, se o seu desejo é
conseguir ou mudar de emprego ou organizar-se financeiramente, eu te convido a ler o capítulo 20, que nos fala sobre os trabalhadores da última hora. Você vai ver que muitas vezes nós nos preocupamos com essa questão financeira, mas também temos que preocupar com a condição de ocupação como trabalhadores. E nós vamos perceber que na doutrina espírita existem tantas oportunidades, seja na ajuda a um irmão que não consegue acessar uma rede social para assistir uma palestra, seja na ajuda de distribuição de uma máscara, seja no asilo, no orfanato. Você já parou para perguntar na sua casa espírita se estão precisando de trabalhadores? Nesse capítulo 20, vocês vão ver que quando a ocupação é nobre, o salário vem, e o salário é nobre também. Então, meus irmãos, procurem aí na UEC, né? Vocês vão ver que existem inúmeras oportunidades para que você possa começar o ano colocando-se a favor da doutrina espírita, colocando-se à disposição para aquilo que nós precisamos. Mas, se a sua resolução de ano novo para 2022 for aprender uma coisa nova ou ler mais, eu te aconselho a ler o capítulo 3, que fala sobre há muitas moradas na casa do meu pai. Nesse capítulo, nós vamos aprender que a nossa inteligência, ela não tem limites. O nosso conhecimento, ele nos leva longe. E que nós, como seres humanos, estamos aqui nessa nossa tarefa reencarnatória para nos amarmos, mas também para nos instruirmos. Já diz, né, o mestre Allan Kardec, no início, né, do livro do Evangelho, Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Isso está na orientação do Espírito da Verdade. Então, se você quer aprender uma coisa nova, quer ler mais, por que não, então, por exemplo, se inscrever no Clube do Livro? Nós temos a oportunidade que a UEC também oferece, que é você adquirir uma obra de qualidade editorial e de qualidade doutrinária a um preço muito mais baixo. Um livro que custa R$50, como, por exemplo, o livro agora de lançamento do Clube do Livro, que é o Somos Muitos, Somos Um, do Haroldo Dutra. Esse livro, que nos fala da coletividade, ele está custando R$50. Pelo Clube do Livro, você vai receber esse livro na Casa Espírita por R$30. E ainda, 30% desse valor, R$10, mais de 30%, inclusive, vai para a Casa Espírita, para nós ajudarmos nas despesas. Porque, afinal de contas, mesmo que estejamos online, as despesas continuam. Então, meus irmãos, se o seu desejo é aprender uma coisa nova, ler mais, procure o Clube do Livro aí na UEC, procure na página da Federação Clube do Livro FES, e vocês vão ver que existem formas de você aprender, mas também ajudar. E esse conhecimento, esse aprendizado, não se perde. Ele vai conosco, porque isso vai entre aí as nossas encarnações. Agora, se a sua meta para 2022 é apaixonar-se, convido vocês a ler o capítulo 11. Esse capítulo nos fala que fazer ao outro aquilo que nós desejamos que seja feito a nós mesmos. Para apaixonar por outro, é preciso que nós apaixonemos por nós mesmos, que nós nos amemos, porque, afinal de contas, é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Então, que tal você apaixonar por você mesmo, descobrir-se? Dê uma lida no capítulo 11. Você vai ver que, amando a si próprio, você tem condição de amar ao outro. E amando ao outro, você ama a humanidade. Então, meu irmão, apaixone-se. Leia o capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, e você vai conseguir entender o que estamos falando. Se sua meta agora é passar mais tempo com a sua família, olha aí a meta atendida. A pandemia nos trouxe uma condição de passarmos mais tempo junto com aqueles, né, que angariamos como familiares.
E lá no capítulo 4, a gente vai ver que existem as famílias espirituais e as famílias ligadas pelos laços consanguíneos. E que se nós estamos na família que estamos, é porque nós merecemos, seja para ajudar, seja para sermos ajudados. Então, é uma meta desse espírito se reconciliar com aqueles que com os quais caminhamos nessa encarnação. E se você, nessa pandemia, está passando por dificuldade junto aos seus familiares, para entender muitas vezes diferenças do comportamento, diferenças de pensamento, dê uma lida nesse capítulo, você vai entender que nasceu na família exata que você precisava. E é por meio dessa família que você vai ser ajudado e vai ajudar. Porque todos nós temos aquele parente que muitas vezes tem problema, mas esse parente que está aqui embaixo, nós vamos ajudá-lo a ascender. E também, se nós é que estamos nessa condição, todo um parentesco, todo um envoltório de pessoas, pais, mães, irmãos, tios, vão nos ajudar também a ascender. Então, meus irmãos, nós estamos na exata família que nós precisávamos estar. Se a sua meta é melhorar o relacionamento com esses irmãos que estão com você na sua caminhada, eu aconselho a ler, então, o capítulo 4. Se sua meta é ajudar aos outros, leia o capítulo 15. E aí vocês vão ver que através da ajuda aos outros que nós ajudamos, que existem várias formas de ajudar aos outros. Porque, afinal de contas, quando nós ajudamos a um, nós ajudamos a humanidade inteira. Procure verificar, em vez de se queixar, procure verificar como é que você pode ajudar alguém. Muitas vezes nós nos queixamos que não temos o emprego que merecemos, que não temos a roupa que precisamos, que não temos o alimento que desejamos, mas olhamos à nossa volta pessoas que não têm o mínimo. E muitas vezes nós podemos ajudar de diversas formas esses irmãos. Não só na ajuda material, mas muitas vezes na ajuda espiritual. O irmão doentio que te procura, desequilibrado, que talvez não precise daquela condição material, mas precise de um bom dia, que precise de um olhar terno, que precisa de pelo menos uma conversa. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que todos nós temos condições de ajudar. E muitas vezes, quem vai ser mais ajudado nessa história somos nós. Porque o irmão que nos procura é só um meio da gente mostrar que a gente aprendeu alguma coisa com a doutrina espírita. Mas, se a sua meta de ano novo for ser feliz, lê então o capítulo 25. Nele, os Espíritos nos falam: pedi e obtereis. Então, se o seu desejo é ser feliz, nesse capítulo nós vamos ver que o nosso pensamento de sermos, de merecermos ser felizes, vai nos levar a uma felicidade. Porque, afinal de contas, nós crescemos para brilhar. Brilha a vossa luz, disse Jesus. Vós sois deuses, disse ele em outra ocasião. E nós não estamos nesse mundo para sermos infelizes. Esse plano de provas e expiações nos remete a condições melhores do que aquela que nós tivemos ao chegarmos nesse mundo. Nós vamos sair melhor. Então, nós temos o direito à felicidade. Então, se durante essa jornada de 2021 você não se sentiu feliz e agora em 2022 é sua meta, você vai ver que você tem esse direito e tem essa também condição de ser feliz. Então, meu irmão, leia o capítulo 25, que você vai ver que você tem direito à felicidade. Eu não sei qual é o seu desejo, qual é a sua resolução de ano novo, mas posso te afirmar com certeza que essa realização desse desejo vai ter eco, você vai encontrar apoio nas seguras palavras do Evangelho para que você possa ter um 2022 muito mais feliz. Então, peço
que vocês possam estar buscando no Evangelho o amparo para o dia a dia, para essas resoluções que vocês colocaram. E, afinal de contas, eu convido vocês a refletirem sobre uma frase do nosso querido Chico Xavier, né? Que nos diz que não precisamos iniciar um ano novo. Esse ano novo pode ser hoje, dia 6 de fevereiro, dia 15 de abril, dia 22 de outubro, qual dia for, qual dia seja que você estiver vendo essa palestra. Você não precisa ter a virada do dia 31 para o dia 1º para que seu ano comece, porque a volta em torno do Sol começa em qualquer ponto, já que é uma volta, não é mesmo? Então, nós não precisamos iniciar um ano novo para zerar o marcador de atitudes. Todos os dias é uma nova oportunidade de iniciar, de mostrarmos a vivência no Evangelho. E podemos usar o Evangelho para nos apoiar nessas nossas resoluções. Como, afinal de contas, diz Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, que comecemos hoje, que comecemos hoje a fazer uma nova história nas nossas vidas, vendo se nós não estamos presos a um passado ou ligados a um futuro que nos inquieta, e passemos então a viver o hoje, o presente. Esse presente que nós temos que nos convida a sermos felizes hoje. Que possamos também, além de refletir no dia de hoje, naquilo que nós temos como importante, como resoluções nas nossas vidas, que nós possamos também ter informações, né, o saber, que nós possamos tomar decisões, o poder, e que nós possamos também ter a vontade, o querer de mudar as nossas vidas. Que nós não nos percamos somente nas informações que nós temos e que nunca foram usadas. E por fim, meus irmãos, que nós possamos colocar na nossa vida o que é essencial. Não nos perdermos naquilo que é acidental, porque afinal de contas, essencial vem em primeiro lugar. Se nós colocamos lá no dia 31 de dezembro que parar de fumar é importante para a minha vida, para a minha saúde, para a minha condição, eu tenho que colocar isso então como essencial. E colocando como essencial, eu vou procurar com todas as forças vencer um pouco mais a cada dia das barreiras, das coisas que me atrapalham na consequência, né, na consecução desse objetivo. E também vou procurar respaldo no Evangelho para aquilo que eu tenho como essencial, para que eu consiga enxergar que eu mereço ser feliz e que essa resolução tem a ver também com minha postura de espírita, com minha oportunidade de ser um pouco melhor a cada dia. Então, eu desejo a vocês, no dia de hoje, um feliz ano novo, porque, afinal de contas, todos nós, a partir de agora, somos homens novos, que vivem a cada dia o essencial, buscando no Evangelho aquilo que possa nos fazer melhorar a cada minuto a mais. Então, assim, termino a reflexão que tínhamos para hoje. E vou passar, então, para a prece, desejando que cada um de vocês consiga captar aquelas resoluções necessárias para transformar o homem velho em homem novo. Mestre Jesus, de infinito poder, de grande misericórdia, rogamos, Senhor, que possa nos ajudar nas resoluções, naquilo que temos a melhorar. Permita, Mestre querido, que um pouco daquilo que falamos possa chegar aos irmãos, fazendo com que eles percebam a beleza e a sabedoria que o Evangelho do Senhor nos traz. E que um pouco também possa ser colocado em prática por mim, ainda imperfeito, que preciso falar aos irmãos sobre essas questões para que também possa vivê-las. Mestre querido, abençoe aqueles irmãos que estão nos ouvindo, para que eles possam efetivamente tomar as rédeas da sua vida, levando o seu exemplo, suas palavras, como rumo, como bússola, a nos guiar nesse momento
que a nossa humanidade passa por turbulências e perdas de rumo, que muitos de nós não sabem qual direção tomar. Então, mestre, nos oriente, nos guie, nos guarde, para que ao segui-lo possamos chegar na direção, no objetivo correto. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham um excelente dia, noite, tarde, e que o Mestre Jesus possa estar com vocês. Um forte abraço.